Olá, bem-vindo ao canal Fazendo Ciência, meu nome é Alexandre Lima e nós vamos falar sobre funções exponenciais. Em especial, nós vamos entender de onde surge o número de Euler. Peço que curta esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos. A matemática tem muitas constantes, você já deve conhecer várias delas: π, o número imaginário, raiz de -1, o número de ouro. Bem, a grande maioria dessas constantes, e a lista é enorme, tem origem na geometria. O π é uma delas, relação entre perímetro da circunferência com seu diâmetro. Raiz de 2 você obtém lá no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, né? Lados 1, você vai conseguir a hipotenusa igual a raiz de 2. Ora, o número de Euler não vem da geometria. Então, de onde ele vem? Seja a função exponencial 2 elevado a x. Então, para cada valor de x, você vai ter o valor de 2 elevado a esse valor. Então, x igual a 0, 2 elevado a 0 é 1. x1, 2 elevado a 1 é 2. E aí você vai tendo os seus pontos nessa função contínua. Se a gente fizer a pergunta, qual é a inclinação dessa função? Bem, a inclinação a gente pode fazer uma técnica, que é o cálculo da secante. A gente tem dois pontos e vamos calcular a inclinação dessa reta que passa aqui. Então, aqui no GeoGebra, você tem a função exponencial 2 elevado a x e o cálculo da inclinação, ΔY sobre ΔX. Quando você aproxima o ponto B do ponto A, você vê a inclinação mudando e o valor aqui da conta vai sendo alterado. Ora, quanto mais próximo eu tiver, repare que a função, essa reta aqui, ela vai se confundindo com a função exponencial. Ela vai cada vez mais próxima do valor da tangente. Então vamos calcular algebricamente o valor dessa tangente. Então a conta é ΔY ΔX, tendo que o ponto A tem as coordenadas xa e 2 elevado a xa. E o ponto B, eles têm a coordenada xb e 2 elevado a xb. Pela figura, a gente consegue ver que a coordenada x do ponto B é a coordenada do x do ponto A mais o delta, ou seja, a distância horizontal entre os pontos. Se a gente substituir esses valores na fórmula, nós temos essa expressão. Sabendo que B é xa mais ΔX, temos essa nova expressão aqui. Repare que no denominador, xa vai subtrair com xa, vai sobrar apenas ΔX. E no numerador, a gente tem a soma no expoente, podemos transformar isso em produto. Observe aqui que nós temos 2 elevado a xa e 2 elevado a xa. Fazemos a distributiva e encontramos que a inclinação no ponto A, inclinação da função no ponto A, é o valor da função no ponto A, 2 elevado a xa, vezes um termo aqui que a gente vai descobrir quanto ele vale. Repare que esse termo, ΔX, está tendendo a zero, e o numerador também está tendendo a zero, porque 2 elevado a zero é 1, então a gente tem aqui 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Mas por técnicas limite, a gente pode chegar qual é o valor desse termo entre parênteses. Então, repetindo aqui, o valor da inclinação na função no ponto A é igual ao valor da função no ponto A vezes um termo que a gente vai descobrir. Ora, nós fizemos isso para a exponencial na base 2. Isso vale para qualquer outra base. Então, para todas as exponenciais, o que a gente tem? A inclinação da função exponencial é base elevada a xa, ou seja, o valor da função no ponto A, vezes um termo que vai depender da base. Ora, fazendo de força bruta, né? Vamos pegar aqui uma planilha e a gente tem as bases e aqui tem os valores do delta. E a gente vai calcular esse termo entre parênteses aqui nessa planilha. Repare que quanto mais a gente diminui o nosso ΔX,
esse termo ele vai se aproximando de uma constante. E essa constante que aparece aqui depende da base que você está trabalhando. Ok? Então, dessa forma, a inclinação da função é o valor da função no ponto vezes uma constante. Quanto menor for o nosso ΔX, mais preciso será essa constante que a gente vai multiplicar. Quem é essa constante eu vou deixar para outro vídeo para explicar, ok? Mas guarde aqui que é uma constante que a gente vai multiplicar. A pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: ora, existe alguma base em que esse termo em parênteses vire igual a 1? Se existir, a inclinação da função vai se tornar simplesmente o valor da função no ponto A, no ponto que a gente está querendo saber a inclinação. Então, voltando para a tabela, a gente observa que o candidato a ser essa base vai ser alguma base entre 2 e 3. Então, vamos expandir essa base. Por que entre 2 e 3? Porque os valores das constantes, um é maior e outro é menor do que 1. Se a gente continuar aprimorando, então agora vamos trabalhar com bases entre 2 e 3, e a gente observa que o candidato agora a esse número está entre 2,7 e 2,8. Então a nossa base vai ser 2,7 alguma coisa. Aprimorando, a gente vê que vai ficar entre 271 e 272, ou seja, a nossa base é 2,71 alguma coisa. A gente pode continuar esse processo e cada vez mais a gente vai ter um valor mais preciso. E a gente pode continuar isso indefinidamente até encontrar esse número, que é o número de Euler. Ora, esse número é um número irracional, ou seja, esse termo é infinito. Bem, então, por que esse número é tão importante? Por que ele é tão especial? Porque ele vai fazer essa constante aqui, esse termo entre parênteses, ser igual a 1. Tá? E o valor da inclinação em qualquer ponto da curva é o próprio valor da função. Isso aí torna a função exponencial com base E uma função bem especial. Então vamos fazer agora a análise do que vai acontecer com e elevado a x. Então vamos ao GeoGebra. Ora, eu tenho o valor de A, ele pode ser em qualquer posição aqui, ele apresenta o valor, e a gente tem a inclinação. Quando a gente aproxima, o cálculo da inclinação da secante vai se aproximar do valor da função do ponto A. Ok? E o grau de precisão é quão próximo eu esteja aqui. Então, o que a gente consegue ver? Que a função exponencial ela tem uma característica muito interessante, que a derivada dela, ou seja, a inclinação dela, é o próprio valor. Ora, se a derivada dela é a própria função é de x, a derivada da derivada também é de x. Então você pode sair derivando infinitamente e a sua função derivada sempre será e de x. E a operação inversa da derivada, que é a integração, também vai dar e de x. Então, a função e de x ela tem uma característica muito legal. A função e elevado a x, a inclinação dela também é e elevado a x. E a área debaixo da curva, que é a integral, também é elevado a x. Isso para a engenharia, né, para os cálculos, isso aí é muito interessante, porque você, quando deriva, quando você faz a integração, não vai aparecer aqueles termos constantes que a gente viu nas outras bases. Então as suas expressões ficam menores, ficam mais bem comportadas. Se você estiver trabalhando com outra base, quando você vai fazendo a conta, vai aparecendo vários termos e isso vai complicando a manipulação das suas expressões. E um grande motivo também para a base E, o número neperiano, o número de Euler ser usado como base, ser alguém que a gente sempre vai usar,
É porque a natureza se comporta desta forma. O crescimento das coisas na natureza se comporta com a base do número neperiano. Isso daí será assunto de outro vídeo. Ok? Espero ter elucidado aí as questões do número neperiano e curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau!